Glória a Deus. Que coisa boa estarmos mais um dia aqui para meditar na palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que a fé é acrescentada. E isso todos nós precisamos dia após dia. Já está escrito que erra o homem por não examinar a Escritura. Então, este é o erro do homem, este é o erro do ser humano, é não parar, é não determinar ou separar um tempo do seu dia para meditar na Bíblia, porque aqui é a palavra viva de Deus. Hoje estaremos meditando sobre a unidade. A unidade é uma característica que tem que fazer parte da vida de todo cristão. Vamos deixar por base hoje um versículo que se encontra no livro de Neemias, capítulo 3, e o verso de número 2. Neemias 3 e 2. Junto a ele, aqui está falando de Eliasibe, tá? Aqui está falando a respeito do sacerdote Eliasibe. Junto a Eliasibe, edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Irmãos, o livro de Neemias, ele nos traz a conhecer uma história que marcou o povo de Deus. Todos nós bem conhecemos acerca da destruição que chegou entre a nação do Senhor, mas na época de Neemias, ele teve esse despertamento, ele teve esse desejo de ir para edificar os muros, tá? E aqui nós observamos no capítulo de número 3 que houve uma união entre o povo de Deus. Houve uma união entre aqueles que ali estavam. Porque Neemias, ao chegar junto do seu povo, Neemias contou como Deus havia trabalhado. Porque ele, ao falar com o rei, o desejo de seu coração de ir até o local de sua naturalidade, onde estava o seu povo, o rei o liberou. Então isso foi um agir de Deus. E Neemias contou isso para o povo, para que o povo cresce, que Deus estava no negócio, na obra da reconstrução dos muros, tá? E quando Neemias conta, o povo, ele se juntou nesta obra. O povo, ele se uniu neste propósito. O versículo 2 diz que os homens de Jericó, junto ao sacerdote Eliasibe, que tinha tido a iniciativa, tá? Eles colocaram a mão no arado, colocaram literalmente a mão na obra e foram reconstruir os muros de Jerusalém. Então, glória a Deus que quando Neemias conta para o povo, há esse despertamento na nação, tá? Isso é maravilhoso. E é isso que nós queremos meditar na noite de hoje. Nos dias atuais, nós cristãos também precisamos da importância necessária para a unidade entre o povo de Deus. A unidade não pode ser desprezada. E quando nós falamos de unidade, nós estamos falando literalmente da união entre o povo de Deus. Isso foi imprescindível entre o povo que ali estava na construção dos muros. Isso foi de suma importância para que o muro fosse reconstruído. Não só separado, preste atenção nessa palavra, o muro, ele não precisava ser só levantado, não precisava ser só reparado, mas ele precisava ser fortalecido. E para um muro ser reparado, para um muro ser fortalecido, é necessário, é indispensável que o povo esteja em união, trabalhando neste mesmo propósito. Glória a Deus. E é esta palavra que nós precisamos tomar por base em nossa vida nos dias de hoje e colocá-la em ação. Toda obra para ser fortalecida, toda obra, todo muro para ser edificado em nossa vida, é necessário ter a unidade entre o povo de Deus. É necessário, é indispensável
ter a união entre os cristãos. Irmãos, nós somos um corpo. E unidade, ele traz esse sentido, tá? Unidade, ele traz o sentido de um. Então, isso é glorioso, porque para nós estarmos em unidade, nós precisamos ser um. Amém? Glória a Deus. Então, toda obra que seja necessária estar fortalecida, como aqueles muros eram necessários estar fortalecidos, foi indispensável para isso a união, a unidade entre o povo de Deus. Então, toma essa palavra para a tua vida hoje, glória a Deus, porque para o muro ser edificado, para o muro ser reconstruído, seja em qual área for, é necessário estarmos todos no mesmo propósito. E esta palavra, ela é de suma importância porque estamos vivendo mais do que nunca em um tempo em que o povo de Deus precisa estar unido. Glória a Deus, irmãos, que hoje, neste domingo, de abril, foi um dia muito, muito especial, porque nós observamos aí em todas as redes sociais os anúncios para que o povo de Deus se unisse em oração e em jejum pela nossa nação. Isso é indispensável, os cristãos estarem unidos no mesmo propósito. E quando os irmãos estão em unidade, Deus trabalha. Glória a Deus que nós entramos neste propósito no dia de hoje para orar pela nossa nação, porque assim sendo nós podemos crer e tomar posse do agir de Deus através ou a respeito da nossa nação. Amém? Glória a Deus. Então, falando de unidade, nós temos por base aqui o primeiro ponto. A unidade, ela precisa ter inteiração. Como já dissemos, os homens de Jericó se uniu ao sacerdote para colocar a mão na obra. Isso é inteiração, porque a unidade, ela exerce o seu papel quando nós, em condição de cristãos, estamos verdadeiramente dispostos a estar um ao lado do outro. E Deus se agrada quando os irmãos estão em união. Deus se agrada quando existe unidade entre o povo de Deus. Não despreze a importância da unidade entre cada um de nós. Glória a Jesus. Porque a unidade, ela só entra em ação quando o povo está disposto a estar um do lado do outro. Glória a Deus por esta palavra. Então, estejamos dispostos a estarmos um ao lado do outro, porque nós somos corpo, e como um corpo, um órgão, ele não trabalha sozinho. Uma parte ou um membro do corpo não trabalha sozinho, porque se um membro for afetado, todo o corpo acaba sentindo também o impacto, a reação, tá certo? E você e eu também não podemos estar isolados, não podemos estar só. Precisamos estar um ao lado do outro, para que a unidade verdadeira, glória a Deus, ela faça realmente a diferença entre o povo de Deus. Amém? Então, a obra, ela não flui se nós estivermos separados, seja por qualquer motivo. A obra, ela não flui. A obra só vai para frente, a obra só acontece quando nós estamos ligados, quando nós estamos conectados no mesmo propósito, no mesmo espírito. Então, você quer ver a obra para frente? Você quer ver o resultado? Então, coloque esta palavra em ação, tá? Talvez esteja algo bloqueado na tua vida, talvez esteja algo estacionado, parado, que você quer que vá para frente. Então, receba esta palavra, coloque em ação a importância de estarmos ligados um ao lado do outro, para que a obra vá para frente, para que a tua vida vá para frente, para que o teu ministério não fique parado, estacionado. Quer avançar? Coloque esta
palavra em ação. Amém? Glória a Jesus. Então, o nosso segundo ponto que nós observamos a respeito da unidade é a perseverança. A perseverança. Nós não podemos desanimar, tá bom? Quando aqueles que podem fazer não querem fazer. Observe o que aconteceu no capítulo 3 e o versículo 5 de Neemias. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os nobres, porém não se juntaram ao serviço do seu Senhor. Nós observamos aqui uma diferença, tá? Entre aqueles que se juntaram aos sacerdotes para colocar a mão na obra, os nobres, aqueles que tinham condições de abençoar a obra, tá? Aqueles que tinham recursos para que o muro fosse reerguido, não quiseram colocar a mão na obra, não quiseram se juntar ao serviço do Senhor, se recusaram, mas o povo pode até ter ficado triste, mas não desanimou, continuou trabalhando. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Quem sabe você se entristeceu porque alguém não quis te dar a mão. Quem sabe você está cabisbaixo porque não recebeu um ombro para você chegar, para te dar ajuda. Ei, não desanime, continue colocando a mão no arado, continue avançando, continue levantando, erguendo este muro. Glória, glória a Deus, porque o Senhor, Ele está contigo. Não desanime se aquele que pode, se aquele que tem condição de te ajudar não quer te ajudar. Ei, não pare a obra por conta disso, não pare de avançar por causa disto, porque o Senhor, Ele multiplica os recursos, Ele multiplica aquilo que você tem para que o muro não deixe de ser construído. Deus conta com você. Tá? Os nobres não quiseram colocar a mão no arado, mas aqueles que colocaram a mão no arado, o Senhor estava com eles e a obra foi concluída. Ei, aquilo que o Senhor Ele tem para fazer na tua vida, a obra que Deus tem para concretizar, não ficará pela metade. Deus vai concluir, porque o Senhor que começou a boa obra vai concluir a obra na tua vida. Oh, glória! Deus vai concluir. Deus vai concluir, permanece nesta tua força. Continue com a mão no arado. Se Deus te colocou na obra para você trabalhar, trabalhe. Se Deus colocou a responsabilidade na tua mão, faze-a conforme as tuas forças. Louvado seja Deus. Mesmo que alguém não queira te ajudar, mesmo que alguém se recuse a estar do teu lado, a te dar apoio para a obra avançar, não desanime, porque Deus há de levantar alguém para ajudar você nesta obra. Santo, glória, Deus está nesta palavra. Deus está nesta palavra. Quem sabe você estava desanimando, querendo largar a ferramenta da obra, porque ninguém quer te ajudar. Ei, o Senhor está dizendo para você através desta palavra que é Ele que está tomando conta da obra e Ele vai levantar exército preparado para estar contigo na reconstrução deste muro. Não desanime, porque o Senhor, Ele faz, Ele trabalha, Ele faz daquilo que é pouco, Ele faz muito. Ele faz muito. Os recursos para a construção do muro eram poucos, porque quem tinha condição de ajudar não quis ajudar. Mas o Senhor, Ele abençoou. E o Senhor, Ele faz do pouco muito. E Deus vai fazer do pouco que você tem muito. Deus vai multiplicar. Deus vai entrar com multiplicação de recursos na tua vida. Você que estava preocupado porque o recurso dentro da tua casa, dentro da tua empresa estava ficando pequeno. Santo Deus, o Senhor está entrando com multiplicação de recurso. Seja abençoada, seja abençoado por esta poderosa palavra de Deus. Deus está multiplicando, Deus está fazendo daquilo que estava pouco, muito. Santo Deus, lembra-te da mulher que só tinha um pouquinho de azeite. Você lembra desta passagem?
A mulher tinha um pouquinho de azeite, a viúva. Mas quando foi até o profeta, ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta e comece a encher os vasos. E o azeite que estava pouco, meus irmãos, a Bíblia declara que a mulher encheu todos os vasos que tinha pego emprestado. E aí, quando ela terminou de encher, foi que o azeite parou. O azeite parou quando todos os vasos estavam cheios. Sabe o que Deus está dizendo para você através dessa palavra? Glória, glória a Deus. É que a providência não vai faltar dentro da tua casa. A providência não vai faltar dentro da tua vida, dentro da tua família, dentro da tua empresa. Deus vai multiplicar os recursos. Glória, glória a Deus. Não vai ficar vaso sem ser cheio. Não vai ficar vaso sem receber azeite. Não vai ficar ninguém sem receber a providência de Deus. Tá ouvindo? Porque Deus está dizendo através desta palavra que tua família vai ser abençoada e os recursos serão acrescentados. Glória. Agora, coloque essa palavra em ação. A unidade é indispensável entre o povo de Deus para que toda obra ela possa avançar. Ponto seguinte, a unidade entre o povo de Deus, ela precisa ter diversidade. E o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos afirmar, nós queremos declarar que ali havia um grande número de pessoas diferentes, lá na construção do templo, em Neemias, onde nós lemos. Na construção, na reconstrução do muro, havia grande número diferente de povos envolvidos naquela reconstrução. Ali havia levitas, observe o que diz o versículo 8. Ao seu lado reparou Uziel, o filho de Araías, um dos ourives, junto a ele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém. Então ali tinha perfumista, ali tinha ourives, ali tinham levitas, ali tinha uma diversidade enorme de pessoas envolvidas na construção do muro. E o que nós aprendemos na unidade, para que ela seja eficaz entre o povo de Deus, é necessário existir a diversidade. Glória a Jesus. Irmãos, ali tinha sacerdotes, ali tinham levitas, ali existiam mercadores, ali tinham ourives, ali tinha um boticário, ali tinham diversidade de povos, porém todos estavam na mesma obra. Todos estavam com o mesmo propósito, reconstruir os muros. Glória a Deus. Então, a unidade, ela faz a diferença quando existe a união de diferentes pessoas. Você, nós, cristãos, não temos que se unir apenas com quem se parece com a gente. Porque muitas vezes o povo só quer se unir quando existem características semelhantes, tá? Se une por classes sociais, se une por culturas iguais. E entre o povo de Deus, não. A unidade é para ser eficaz, ela precisa ter diversidade. Nós não escolhemos com quem queremos se unir. A união é necessária entre todo o povo de Deus. Glória! Olha o que diz Salmo 133. Quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Glória! É viver unido todos os irmãos. Não é escolher com quem quer se unir. Não é escolher com quem quer ter amizade na igreja ou no meio cristão. Não é escolher com quem a gente vai para a igreja, com quem a gente vai viver em comunhão, com quem a gente vai se unir, com quem a gente vai adorar. Entre o povo de Deus, entre os cristãos, tem que haver diversidade. Glória! Glória a Deus. Porque quando todos se unem, as características podem ser diferentes, mas todos estão contribuindo para o crescimento do seu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando nós estamos unidos, irmãos, quando nós estamos no mesmo espírito, no mesmo propósito, nós se reunimos e há uma edificação comum.
há uma edificação de um irmão para o outro, de um cristão para o outro. O seu dom, ele serve para a edificação também do teu irmão. Você serve o seu próximo com o seu dom. E você é servido com o dom do seu próximo. Então isso é importante que nós tenhamos comunhão, que nós tenhamos unidade, porque nós servimos e ao mesmo tempo nós somos servidos. Glória a Deus por esta palavra. Ao mesmo tempo que você serve, você é servido. Então não despreza a importância da unidade e a diversidade entre a unidade, entre o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Avancemos para o outro ponto. Na unidade, ela é preciso ter superação. Observe o que diz o versículo de número 12, ainda em Neemias. Versículo de número 12, 3 e 12. Glória a Deus. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Então, muitas vezes, ou não ingressamos na fileira de soldados de Cristo pelas nossas limitações. Mas aqui nós observamos que Salum, junto com suas filhas, eles ultrapassaram algumas barreiras. Eles superaram a barreira do preconceito e colocaram realmente a mão na obra, tá? Colocaram a mão na obra, foram trabalhar no serviço do Senhor, passando, superando as barreiras, os preconceitos. Então, nós não podemos, não devemos nos esconder por causa da nossa limitação. Você não deve se esconder atrás da sua limitação. Ei, Deus conta com você. A tua limitação precisa ser superada. Ela precisa ser superada, porque Deus chamou, Deus escolheu você para colocar a mão na obra e este muro ser reedificado e fortalecido. Então não devemos nos esconder atrás da nossa limitação. Antes precisamos superá-las. Moisés, ele quis se esconder. Moisés, ele quis colocar à frente as suas limitações, ou o que ele pensava que era limitação para ele. Mas Deus havia escolhido Moisés, tá? E Deus foi com ele. Deus era com Moisés. Deus estava com ele na obra para a qual ele foi chamado. E assim é com você também. Mesmo tendo limitação, você não pode se esconder, você não pode recuar. Deus conta com você.